Isso, agora sim, oficialmente boa noite. Boa noite para você que está aqui ao vivo, né? Para vocês depois que vão assistir a gravação, né? Nós vamos estudar, não menos importante que os outros dias, mas nós vamos falar da tristeza. Quem é, né? Que nunca passou, que nunca sentiu uma tristeza. E o problema, nós vamos estudar hoje, não é sentir tristeza. O problema é permanecer nela. Então, a gente tem que mudar, que ressignificar essa tristeza para alegria. Porque nós vamos hoje transformar a tristeza como se ela fosse uma ponte. Imagina uma ponte. E essa ponte é a tristeza que vai levar nós numa conexão com uma alegria autêntica, porque a tristeza ajuda isso. Olha que bênção! Como que Deus é lindo, né? Como que Ele é perfeito. Ele nos ajuda a, através das dificuldades, enxergar do outro lado as vibrações positivas, as coisas boas. Da alegria, da tristeza, a gente faz uma alegria, né? Não como fuga, não, mas como expansão de consciência. É entendendo, porque a fuga não nos favorece. A fuga só vai ficar guardado esse sentimento para depois ele aparecer de novo. Então a gente tem que tratar isso, né? E a tristeza, ela é uma emoção de transição. Ela veio é igual a ponte, é só para passar. Olha que legal, é só para passar. Se ela for bem acolhida, se ela for bem entendida, aí a gente limpa isso e aprende a abrir espaço para essa luz. Então, a, a tristeza, igual às outras emoções, é uma bênção. Só que a gente precisa aprender a lidar com ela e não deixar ela tempo demais no nosso organismo, no nosso corpo. Porque quando a gente sente a emoção, esse sentimento da tristeza, as nossas células, elas têm vida. Então, as nossas células, elas sentem aquele impacto daquilo que você sentiu, aquela tristeza. E aí, você sentiu. Só que, se não modificar, fazer dela uma transição, uma ponte, uma célula depois passa para outra, passa para outra, passa para outra, e aí, daí a pouco, você está numa tristeza profunda. Dessa tristeza profunda vai para uma depressão. Dessa depressão pode ir ou para depressão ou para ansiedade. De qualquer forma, você sai fora do eixo, sabe? Então, o problema nunca é sentir, é você acomodar, é você permanecer nela. Então, eu preparei uns slides lindos aqui para a gente poder compartilhar aqui com vocês e vocês entender. Eu acho que aqui vai dar certo. Deixa eu ver se dá dessa forma. Deu, deu. Dessa forma dá para ver. Então, é a tristeza versus alegria. É o que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Hum, só que dessa forma não passa para frente. Tudo bem. Voltando. Vou compartilhar diferente. Não deu certo do jeito que eu queria. Eu ainda apanho da tecnologia, sabe? Mas aqui vai dar certo. Deu. Então, gente, tristeza e alegria. Ó, aqui dá para passar os slides. Vamos? Tá devagar, mas deu. Então, gente, a tristeza como uma travessia do vazio à alegria que transborda. A verdade escondida atrás da tristeza. É isso que a gente vai falar hoje. Então, qual que é o objetivo nosso aqui hoje? Entender que a tristeza é uma emoção de luto, de despedida, de fim de ciclo, de ausência de sentido, mas é também um convite à verdade e à reconstrução interna. Olha que lindo. Então, olha a função dessa nossa aula hoje. A gente entender
e levar essa tristeza para um outro lugar. Na escala das emoções do Dr. Hawkins, ela está em 75 Hz. Eu já mostrei aqui, né, em outras aulas, a escala das emoções. Eu acho que hoje eu não coloquei ela aqui, não. Não, hoje eu não coloquei, não. Mas em outras aulas, a gente tem essa escala. E a gente pode colocar ela de uma próxima vez. Então, ela está em 75 Hz. Lembrando que o planeta hoje nos convida a vibrar acima de 500. 500 é alegria, 500. 540 é o amor. Então, a gente está convidado a vibrar em 500 Hz. Quem vibra na tristeza está em 75. Tá vendo? Então, vai pensando aí em que momentos que você fica triste. Se é mais de 50% ou menos. Então, a tristeza, gente, ela nos convida no silêncio, ao silêncio, à pausa, à presença. E nos momentos de tristeza, é quando o coração está dizendo para você: algo dentro de mim está pedindo ajuda, está pedindo cuidado, está pedindo socorro. Quando você está triste, a sua alma está te falando assim: presta atenção, tem algo aqui que precisa ser olhado, entende? Então, é isso que é a função dela na nossa vida. A tristeza é a lágrima da alma pedindo reconexão. Olha que lindo! É a nossa alma permitindo se sentir triste, permitindo ficar incomodado, porque ela está pedindo reconexão. O problema não é sentir tristeza, é morar nela, é ficar muito tempo nela. Então, toda tristeza é um portal bem grande que é para o novo, está te convidando a algo novo, para você atravessar com consciência. Não é fingir que está alegre, não é fingir que não está triste. A gente vai falar aqui nos próximos slides. Não é fingir, é verdadeiramente ressignificar ela. Então, olha aqui, alerta de armadilha da tristeza. Fugir da tristeza com distrações, ou seja, redes sociais, comida, relacionamentos, festas. Aqui pode colocar bebidas, coisas ilícitas, né? Alguma coisa nesse sentido. Às vezes você foge da tristeza no trabalho, quando você trabalha fora do normal, você trabalha além da carga horária, fora, sabe? Eu, por exemplo, eu já fui viciada em trabalho. Hoje eu não sou mais, eu me corrigi. Eu trabalhava 15 horas, 18 horas por dia. Era uma fuga, era uma fuga. Então, quando a tendência é fugir, a gente tem essas atitudes. Ou é comer fora do normal, ou é os relacionamentos vai só empurrando com a barriga, sabe aquela coisa que não tá bom, mas você vai empurrando, você vai levando. Ou você vai para as redes sociais e fica lá, cuidado com o que vê lá, né, nas redes sociais. Ou você tem uma fuga de alguma forma. Então, o segredo é você acolher, sair de ser vítima e entrar para ser protagonista da sua história. Ser protagonista. O que é ser protagonista? É você pegar as rédeas da sua vida. É você não deixar essas distrações, essas coisas que nos tiram o foco, que nos tira da nossa meta, do nosso sonho, entendeu? Porque a tristeza pode nos fazer sentir, olha isso aqui, como que ela pode ser séria, porque a tristeza ela pode nos levar a ter, quer ver? Eu coloquei aqui, ela pode levar a gente para um estado.
Não é possível que eu não coloquei, mas eu escrevi sobre isso. Interessante. Porque ela pode deixar a gente na zona de conforto, ela pode deixar a gente numa situação sem atitude. Sabe quando você está indecisa, você não sabe direito o que você quer? Pode ser consequências dessa emoção. Então, gente, olha, alerta, cuidado. Coloca o seu celular para te policiar, para te contar quanto tempo você quer ficar nas redes sociais, porque os celulares têm essa função. Porque senão você fica lá 1, 2 horas e você perde. A não ser que seja para estudar, para ouvir uma live, um estudo, alguma coisa interessante, né, que vai te agregar. Mas se não, ficar lá olhando, rolando o feed dos outros, gente, isso é um atraso nas nossas vidas. Tomar o cuidado, né, com todas essas coisas que a gente falou aqui de alerta, que é a comida em excesso. Vocês já viram que quando a gente está com ansiedade, a gente come a mais, não é verdade? A gente come em excesso, a gente come sem nem precisar, não é? A gente come sem necessidade. Por quê? Porque é uma fuga. Tá vendo? Que todos os nossos sentimentos, a gente precisa ir para o autoconhecimento para a gente conhecer a gente e saber que sentimento eu estou sentindo, o que que isso está me trazendo, qual o gatilho que dispara isso, entende? Para a gente poder nos pegar as rédeas da nossa vida, né? Porque senão a gente deixa e as pessoas é que dominam a gente. Então agora eu te convido a pensar. Para aí agora e pensa. Pensa em algo que você já te fez sentir triste. Você tem alguma coisa? Escreve aqui para mim no chat. Teve algo que já fez você sentir triste? Ou você está triste com alguma coisa hoje? O que está te incomodando? Fala para mim que nós vamos trabalhar isso no final. A gente pode fazer um momento aqui para reprogramar e, e você melhorar isso. O que você sente? Ou já sentiu, ou sente de tristeza? Sabe de algo? Escreve. Tem algo que te deixa triste? Tem algo que já te deixou triste? Eu, particularmente, eu sinto triste quando eu dá no final do dia que eu sinto que eu não fui produtiva. Olha, eu fico triste. Quando eu chego no final do dia e eu tinha que ter feito isso, 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 e eu não dei conta de fazer. Quando eu não tenho os resultados que eu quero, eu sinto triste. Quando eu programo algo e as coisas não saem daquela forma, eu fico triste. Então, eu tenho tantos momentos que me deixam, só que eu não permaneço lá. Se eu sentir triste, eu sinto, ok, o que eu posso fazer para melhorar isso? Entende? O que eu posso fazer para melhorar isso? Aí a gente muda, a gente ressignifica isso. A gente não fica alimentando essa tristeza, porque alimentar a tristeza é alimentar vibração baixa. E vocês lembram que a gente sempre fala de elevação de energia, de elevação de frequência? A gente precisa elevar a frequência, precisa elevar a vibração, de acordo com aquela tabela que a gente sempre estuda aqui. Eu também sou assim. É muito ruim a gente sentir que não fez o que tinha que ser feito, né? Que não atingiu os objetivos, não é? Então, agora, o meu convite para você é: sente-se de forma ereta, coluna reta, olhos fechados. Se possível, coloque as mãos no seu coração. Inspire profundamente.
assim, ó, contando de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. Segura um pouquinho e solta, contando 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Inspira de novo. Segura e solta. Isso. De novo, mais uma vez. E solta. Isso. Agora, nesse momento, imagine um momento de tristeza seu. Eu vou pensar no meu, você pensa no seu. No seu momento de tristeza. Em que momento que você ficou triste? Ou que alguém te fez sentir triste? Isso. Agora, eu vou te convidar a permanecer de olhos fechados, continuar com a sua respiração bem profunda e imaginar uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Isso. Imagine uma luz, um fio dourado entrando no topo da sua cabeça e vai descendo, e vai descendo, e vai alinhando todos os seus corpos, e vai energizando o seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo espiritual. Respira de novo, e essa luz dourada vai entrando, entrando, entrando e limpando, limpando, transmutando todo esse sentimento de tristeza. Nós vamos transformar esse sentimento de tristeza em alegria. Agora eu te convido a sentir alegre, sentir feliz. Busque dentro de você, lá no seu coração, lá no fundinho do seu coração, busque um sentido, um motivo que te deixou feliz. Isso. Sinta, sinta uma felicidade, um momento de felicidade. Isso. Agora, nesse momento, repita 3 vezes. Eu escolho, eu transmuto, eu me liberto dessa tristeza. Eu sou feliz. Eu sinto alegria. Eu sinto. Repete novamente. Vamos lá. Eu escolho. Eu escolho. Eu Eu transmuto. transo. Eu me liberto dessa tristeza, porque eu sou feliz e sinto alegria. Isso. Vamos de novo? Para afirmar na sua mente, no seu coração. Eu escolho. Eu transmuto. Eu me liberto dessa tristeza porque eu sou feliz e eu sinto alegria no meu coração. Isso. Agora, sinta essa alegria. Sinta essa alegria invadir todo o seu corpo. Você consegue fazer com que essa alegria que você sente na mente, no coração, vá por todas as suas células? Sinta feliz, sinta alegria. Isso. Deixa o seu corpo expandir em alegria. Expanda essa lembrança como se ela fosse agora, real. Você está feliz. Você está alegre. Isso. Abra um sorriso com os olhos, um sorriso com os lábios, mesmo que forçado. Isso. E se sinta feliz. Respira fundo e se sinta feliz. Se sinta merecedora de ser alegre, de ser feliz. Se permita sentir tristeza, mas ressignifica com uma alegria espontânea, natural, como se fosse uma troca de tristeza para alegria, porque só você tem essa capacidade de fazer essa transmutação, de escolher ser feliz, de escolher sentir alegria. Respira fundo, como que selando tudo isso, isso.
E pode abrir seus olhos. Isso. Gente, a intenção é você entender que a alegria não é algo externo, é interno. É só se acionar aqui o botãozinho aqui dentro de você. É um estado que já existe dentro de você, só que precisa ser acessado por uma decisão sua, por prática consciente. Eu escolho, eu decido ser feliz. Gente, é muito lindo isso é muito profundo, sabe por quê? Porque o que que acontece? Quando você decide de manhã, quando você acorda, abrir os olhos, você decide como que vai ser seu dia. Hoje eu vou ser um dia produtiva, abundante, vai ser alegria, vai ser eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se programe. A hora que você for escovar os dentes, olhe para você. Você é a imagem e semelhança de quem te criou, de Deus. Você tem uns olhos lindos, você enxerga, mesmo que for com óculos. Você tem cabelos, você tem uma pele linda, você tem um coração batendo, você tem uma família, tem uma casa. Agradeça. Escolha a melhor parte. Escolha ser feliz, tá bom? Então, a ideia é essa. E a gente tem um exercício aqui para nós fazer aqui em aula. Tarefa em aula. Pega o seu caderninho, seu papel aí e escreva. Querida tristeza, eu te vejo. Eu sei que você veio me mostrar que... E completa nos pontinhos na frente. Completa. Querida tristeza, eu te vejo. Eu sei que você veio para me mostrar que... O que que ela veio te mostrar? Escreve na frente. Depois, se vocês tiver coragem, na hora que a gente desligar aqui, vocês me contam. O que que vocês escreveram aí? Tá bom? Agora, nós temos uma reflexão. Nesse exercício que a gente fez aqui em aula, o que essa tristeza que você pensou hoje te ensinou? Ah, os slides ficou lindo. Eu vou mandar para vocês, tá? Lá no grupo, assim que acabar. O que essa tristeza te ensinou? Responda. Pergunta número 2. O que eu estou pronta para soltar? Escreva. Ok? Número 3. O que eu quero criar a partir disso, a partir de agora? O que eu quero criar? As 3 perguntas. Oh, desculpa, alguém aqui, um iPhone para todos, falou, vai devagar, estou lá na primeira, ok, vamos devagar. Primeira, o que essa tristeza me ensinou? O que a tristeza me ensinou? Ok? Ah, é a linda da Renata, só que não tem o nome aqui no iPhone. Renata é uma aluna nota 10, está sempre presente. O que a tristeza te ensinou? Número 2. O que eu estou pronta para soltar? O quê? O que você está pronta para soltar? Escreve. Agora, uma outra. O que eu quero criar a partir disso? Porque, gente, eu vou falar para vocês, de novo. Nós somos os criadores da nossa realidade. Deus cria e nós somos os co-criadores. Então, tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é nossa. Então, o que eu quero criar a partir disso, dessa aula de hoje? O que eu quero criar? O que você quer? Qual que é o seu futuro amanhã, o seu resultado de amanhã? O que você quer criar? Certo? Ok? Agora, eu trouxe aqui 2 frases para vocês refletirem. Olha que lindo dessas frases. A verdadeira alegria não é de fora, mas ela vem de dentro.
Regina Gonçalves. Por que que eu escrevi isso aqui? Gente, vocês lembram no exercício que a gente fez? Que a gente sentiu uma tristeza? E olha, a tristeza ela é de fora, a alegria é de dentro. A tristeza é algo de fora que aconteceu, que te incomodou, que te desestruturou, que te magoou, que não bateu com suas ideias. Concorda que é de fora? É de fora a tristeza, certo? Agora, a alegria, ela é interna. Basta você querer acionar, abrir um sorriso com os olhos, com a boca, sentir, lembrar de algo que você faz ela de dentro para fora. Entenderam? Se não tiver ficado muito claro, depois, na hora que a gente abrir o microfone, a gente fala mais sobre isso. Olha a outra frase, gente. A tristeza nos ensina a sentir. A alegria nos ensina a viver. Ai, gente, essa frase é linda. Esses dias eu pus uma enquete lá no Instagram. Você vive ou sobrevive? Gente, eu fiquei triste com as respostas. A maioria respondeu que sobrevive, não vive. E quem sobrevive é quem não tem as rédeas da sua vida. Não tem as rédeas da sua vida. Não sabe acionar essa alegria. Ah, e um segredo para vocês, um detalhe: a alegria é a vibração da cocriação. Você só cocria, você só cria coisas boas, futuros prováveis, quando você sente a alegria. Porque lembra que a gente já estudou que o universo, ele traz para nós é aquilo que a gente sente, que a linguagem de Deus é o sentimento, não é as palavras. Deus escuta é o que você sente, não é o que você fala. Isso é muito profundo, certo? Então, agora eu vou passar aqui só para vocês entenderem o dever de casa. Uai, gente, o negócio aqui deu dever de casa, achei. Olha, o dever de casa, que delícia. Se vocês não anotar, eu vou mandar agora os slides para vocês, viu? Assim que terminar a aula aqui. Durante a próxima semana, você vai fazer algo que te dá prazer, como dançar, caminhar, ouvir uma música boa, rir, ver um filme, comer algo especial que você gosta, sem exagero, mas comer algo, sabe, te fazer um mimo, fazer algo para você que te agrade, entendeu? Esse é o exercício. Olha que exercício gostoso, que dever de casa mais gostoso. Fazer algo que te dá prazer. Ah, isso é maravilhoso, gente. Esse exercício é trabalhar a autoestima, é trabalhar as rédeas da sua vida. É você desabrochar em você 500 hertz. Só que não fica só nisso, não. No final do dia, você vai escrever no seu caderninho o que que eu senti? Qual foi a alegria hoje que eu senti? Escreve. Mesmo que seja uma alegria por um segundo, por um minuto. Porque às vezes a gente fica tão focada no negativo, não é porque a gente quer, não, é porque não dá conta de sair desse estado, sabe? Que a gente só vê os lados ruins do dia, o que deu errado, isso, errado, entende? E aí, o convite aqui é a gente refletir no final do dia o que que eu senti, quais os momentos de alegria eu senti hoje, entende? É você fazer uma retrospecção do seu dia. Quais momentos? E anota, anota. Porque quando você anota, você está trabalhando mais de um sentido. Não é só o de ver, não é só o de ouvir. Quando você escreve, lê, você usa vários sentidos, entende? Então, mesmo que seja alegria pequena, anota. Anota para poder saber quais alegrias que você teve.
Quais momentos de alegria que você teve? Certo? Entendeu? Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso ler. E se vocês quiserem, meninas, abrir o microfone, pode abrir aí, tá? A Renata, Magnólia. Ah, não, eu vi as mensagens. Achei que era alguma coisa que eu não tinha visto. Pode abrir o microfone. Alguma dúvida do que eu falei? A Dona Maria, a Magnólia, a Renata. Pode abrir o microfone e me conta o que que foi mais importante nessa aula para vocês? Qual foi o, o insight? Teve alguma coisa que foi bom? Que isso me ajudou? Isso fez a diferença? Eu gostei na hora da respiração. Ah, foi bom para você? Foi. Que Já tinha um século que eu legal! não fazia. Não te ouvi. Já tinha muito tempo que a gente não fazia isso. Ai, mas que lindo! Obrigada pela fala, viu, Magnólia? E olha, então, eu vou aproveitar a sua fala, o seu gancho, e vou dar mais um ensinamento, tá bom? Depois eu dou abertura para as outras falarem, ou se você quiser falar mais. Magnólia, a respirar. Magnólia todas, todos que estão aqui e os que vão ouvir depois, né? A respiração, ela é como se fosse uma via de mão dupla. Sabe aquelas rodovias quando você vai viajar, que tem mão dupla? Sabe quando você vai ali para o lado de São Paulo, de Brasília, que é aquelas avenidas mais boas? Para o Naí eu não sei, não lembro. Mas para Brasília eu sei que tem aquelas mão dupla, que um vai e um vem assim, ó, que as estradas boas. Tem uma? Beleza. Então, a respiração é como se fosse uma via de mão dupla, uma indo, uma voltando. Quando você inspira, você está levando o fluido cósmico universal para dentro de você. Eu sempre falo que é a respiração de Deus, fluido cósmico universal. Então, você inspira e enche o pulmão de ar. Quanto mais você conseguir, mais profundo, mais demorar, mais ele faz o efeito lá dentro, entende? Eu Uhum. falei hoje do tempo 4-4-4, mas eu chego a fazer 15, um tempo de 15. Mas aqui a gente começou com 4, faz 5, porque é como se você renovasse as suas células, entende? Então, quando a gente fala nessa respiração, que você inspira e transmuta todas as suas células, acredite, todas as suas células recebem esse impulso de saúde, de vigor, de alegria. Olha, nós temos casos de curas através da meditação. Porque isso que eu fiz com vocês foi uma meditação guiada, onde a respiração é onde você acalma o mental, acalma o emocional, acalma todos os seus corpos e entra em contato com o seu mais íntimo, que é a sua essência divina, que é o seu Deus interior. Magnólia, você vai amar o retiro. Amar. Né? É. Nó. Deixa Então, eu te fazer uma outra pergunta. Isso também seria bom também fazer isso assim todos os dias antes de dormir. Magnólia, o som tá ruim aqui. Me dá um segundo. Deixa eu pôr um foninho aqui. Espera aí. Porque tá, o meu computador está dando um eco, e quando vocês falam, eu não consigo ouvir direito. Por favor, agora pode falar, que eu estou te ouvindo melhor. Estou falando assim, isso aí seria excelente a gente fazer isso todos os dias antes de dormir. Perfeito! Eu ensino para os meus que faz alinhamento existencial todas as vezes fazer essa respiração.
A Renata já conhece, né, Renata? Já fizemos várias vezes e o efeito é instantâneo, não é, Renata? Renata pode falar para nós. É instantâneo. Magnólia, se você tiver ansiosa, preocupada, sabe, quando você está desinquieta, quando você tem que tomar uma decisão, para, entra no banheiro, vai num cantinho e faz 3 respirações profundas. Sente o ar entrando, sente o seu coração batendo, sente ele saindo. Quando for alguma dor, você pode imaginar uma cor verde, que o verde é a cor da cura. Então, você imagina o verde entrando, você respirando o ar verde, ele fazendo todo o efeito e saindo. Você não tem ideia o quanto isso é transformador. Eu, particularmente, vou contar para vocês o que eu fiz, que foi bom para mim e pode servir de inspiração para vocês. E alguns alunos meus sabem que eu já ensinei isso para eles. Eu coloco o celular para despertar. Eu colocava até 10 vezes no dia, 10 vezes no dia, de hora em hora, o celular despertar, para me aprender a respirar. Aí ele despertava, eu estava no meio, na fila do banco. Ninguém sabia, eu desligava e respirava. Se eu tivesse num lugar que eu pudesse ir para um banheiro, eu ia. Mas é para mim fazer o hábito da respiração, entende? Então, faça isso. Coloca desde já na sua rotina e na de todo mundo que quiser melhorar a sua qualidade de vida, coloca a respiração consciente, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, o Magnólia? Não, obrigada. Então é isso, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar lá no grupo, tá bom? Que lá no grupo eu dou atenção, na medida que vocês vão trazendo pergunta e tudo, eu vou esclarecendo lá, tá bom? Renata, pode falar. Bom, Lindeza. né? Cheguei mais no finalzinho, mas cheguei na hora melhor. Eu peguei a parte melhor do bolo, no caso, né? Você pegou a cereja do bolo. Sim, sim, a cereja do bolo. Porque ainda bem que eu consegui chegar pelo menos para isso, porque eu estava aqui conversando com meu filho. É igual você falou. Hoje eu tive um dia assim que eu cheguei, meu filho já me perguntou: mãe, o que que você tá com essa cara? Eu falei: filho, eu tive aquele dia. Meu Deus do céu, muita, muita, muita coisa, eu não consegui produzir direito. Mas aí eu parei para pensar: poxa, eu não produzi em que sentido? Porque eu resolvi tantos problemas para tanta gente, então eu fiz alguma coisa. Ótimo. Seu Aí, assim, raciocínio foi rápido. é, mas aí a gente se cobra, eu me cobro demais, e muitas vezes a gente tem que parar de cobrar tanto. E, ó, Magnólia, eu vou te contar, viu? Algumas vezes, igual a Regina falou, eu já tive que tomar alguns tipos de decisões e de conversa, até conversas difíceis, e eu fiz essa meditação guiada, e na hora que eu finalizava, eu ia lá conversar. Aí, assim, a conversa que você achava que era um bicho de 7 cabeças, diminuiu uns 90%. Sim. Então, Ai, ajuda muito, demais. Pena que igual eu fiz isso que a coisa fez no de colocar o celular para despertar, que eu acho que isso aí falta, realmente, porque o dia a dia da gente engole, mas se a gente Engole. entregar, realmente dá. Eu me senti engolida por ele hoje. É, Mas, assim, é libertador. É é, libertador. Faz toda a diferença você respirar com consciência. Isso te traz para o aqui e o agora. O melhor remédio para a ansiedade é meditação. Mas não é aquela meditação assim, ó, lá do Buda, não. É a meditação de você estar consciente. Aqui agora, nesse exato momento, se você estiver comigo aqui, com as colegas aqui, né?
o ganho é muito maior do que quando você está aqui, mas está mexendo outra coisa, está pensando outra coisa, É, entende? Teve um aluno aqui hoje que falou assim: ai, Regina, eu quero assistir a aula, eu vou estar na faculdade e vou te assistir. Eu falei: não, assiste amanhã, assiste sua faculdade, está na faculdade, fica lá por inteiro com a professora, né? Amanhã, durante o dia, você assiste o reprise, né? Ela até vai saber que eu estou falando dela, que ela vai assistir amanhã, a nossa nova colega lá. Mas é viver o momento presente, entende? Quando uhum. você respira, é como se você estivesse alheia a tudo e você está cuidando de você. Gente, vocês não têm ideia. Hoje eu não preciso mais do celular despertar. Eu faço isso várias vezes por dia, ninguém nem percebe, entende? Mas tem que virar hábito, tá bom? Então, é isso, gente. Ter um dia difícil, todos vamos ter, ou hoje, ou amanhã, ou depois. O que nós precisamos, nós estamos aqui nessa comunidade, é para a gente nos fortalecer, elevar nossa vibração, para que o problema venha, mas aí que ele seja pequeno, porque você está grande. Porque se você não fortalecer, o problema vem, ele vem grande, você se sente pequena. Não é verdade? Então, é para a gente melhorar a gente, fortalecer, porque problema vai vir, gente. Nós não vamos ficar isento, ficar zen, acordar, ter aquela vida todo dia. Não, não. Eles vão vir, só que eles vêm, a gente encara eles e passa para frente, entendeu? Porque senão a gente não sabe levar a vida, a gente perde o rumo da vida, entende? Então é sobre isso, tá bom? Mais alguma coisa? Vocês querem falar algo, algum insight ou algo, alguma dúvida? Querem falar ou tá tudo bem? Deu para tá tudo Para certo? mim tá bem. Tudo bem, Magnólia? Tudo bem, Renata, Dona Maria? Tudo bem. Beleza. Então, Sobre o tema, tá bem. então tá. Então eu vou finalizar, porque senão fica comprida demais para as pessoas assistirem depois, né? E olha, eu vou mandar o PDF lá agora. A, a aula aqui ela tem que renderizar. Aí eu coloco lá no YouTube, mas eu coloco não listado. Então é só vocês, alunos, é que vê. Tá no YouTube? Tá. Mas não é para todo mundo, é só para vocês que pagam é, por essa aula. Outro dia uma pessoa me questionou: Ué, mas está no YouTube, todo mundo vê. Não, eu coloco lá como não listado. Então não aparece para todo mundo, entende? É só para Uhum. vocês. Só para quem teve acesso, para quem pagou. Outros vídeos fica lá aberto para todo mundo. A gente tem que expandir, né? Levar para todo mundo. Mas esses aqui da aula é só para vocês, tá bom? Tá lá numa pasta, bonitinho, só a pasta, e a gente manda para vocês o link daqui a pouco, lá no grupo, tá bom? Então, finalizamos por aqui. Eu agradeço a presença, viu? Se programa, viu, Magnólia? Viu? Igual a Renata, a Dona Maria, toda semana a gente vai ter, tá? Então, terça-feira que vem, a gente está aqui. Vai ter uma terça em junho que eu vou estar viajando, que eu vou estar em Uberlândia. Depois eu vou ver que terça que é. Se for na próxima, e, gente, é na próxima terça, abri o calendário aqui. Então, provavelmente, eu vou dar a aula para vocês no outro dia, no outro horário, tá bom? Para a gente não perder. Aí eu gravo, mando para vocês que não puder no horário, mas dia 3 eu vou estar em Uberlândia num curso. Então, e é intenso. É estilo método CIS, Renata. Começa de manhã e não tem hora para acabar. Acaba 2, 3 horas da manhã. Então, Maravilha.
Então, eu não vou estar. Aí eu vou ver que dia e que hora que eu vou dar a aula e mando para vocês. Se vocês puderem, eu vou amar ter vocês. Se não, eu mando a gravação. Combinado? Então, terça que vem a gente não tem. Mas na outra terça, já põe na agenda, tá? Então, beijos para vocês e até Beijo. a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Vou parar de gravar.